Meu nome é Rodrigo e antes de começar eu queria só fazer uma correção, porque o COSENS de Minas, quando fui fazer o meu pré-cadastro, colocou como São Lourenço, que na verdade eu moro em São Lourenço, mas o município da experiência é Carmo de Minas. E vocês vão, enfim, vão perceber que na verdade a experiência ela perpassa o município de Carmo de Minas, né? Talvez por isso essa confusão na hora deles fazerem esse pré-cadastro lá. Na verdade é uma experiência do município de São Lourenço. Eu sou farmacêutico de formação, eu brinco que eu sou farmacêutico de formação e profissional do SUS de coração, porque quando a gente trabalha no SUS, muitas das vezes a gente tem que transcender a nossa formação acadêmica. Muitas das vezes a gente vai muito além do que a gente faz na academia, né? Então, a minha experiência que eu trago aqui hoje é sobre a compra consorciada de medicamentos na qualificação da assistência farmacêutica municipal. Antes de começar, eu queria contextualizar com vocês sobre o cenário da assistência farmacêutica quando essa experiência ela começou, né? Porque foi uma experiência que ela nasceu lá em 2016. Eu, nos anos de 2013 a 2016, eu vivi a experiência de ser secretário de saúde do município de Carmo de Minas. Sou funcionário concursado lá desde 2008 e 2013 a 2016 eu fui secretário de saúde, pude conviver, né, junto com o secretário de saúde. E naquele momento a gente tinha em Minas Gerais um cenário muito conturbado com relação ao componente básico da assistência farmacêutica, né? O Estado de Minas Gerais que fazia toda a logística de entrega dos medicamentos, os municípios eles pagavam um boleto, que era a contrapartida mínima municipal, e o Estado fazia todo esse gerenciamento da logística de medicamento. Só que isso, na prática, não funcionava. Os medicamentos não chegavam no tempo, os medicamentos faltavam sem justificativa nenhuma. E isso começou já a trazer problemas para os municípios, né? Além disso, a gente tem a necessidade, né, o CONASENS mostrou isso aí em 2018, se eu não me engano, não me recordo muito bem o ano, a pesquisa que foi feita sobre a compra de medicamento dos municípios, né? Nós, municípios, hoje compramos medicamentos além da Rename, cada município tem a sua Remome, tem a sua demanda judicial, temos pautas aí infinitas sobre judicializações, demandas sociais necessárias dentro do município. Além disso, eu percebi que no município de Carmo de Minas e também nos municípios, outros municípios com os outros gestores, a forma que se adquiria medicamentos naquele momento, né? A maioria das vezes utilizava aquela velha conhecida licitação pela tabela CIMED, que é megamente, né, não aconselhada pelos tribunais de contas, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda vê muito municípios trabalhando nessa ótica. E, além disso, né, com esse pacote todo e com o contato que eu tive com os gestores na época, e eu já retornando como farmacêutico, na gestão da assistência farmacêutica do município, eu não consegui ficar parado e pensei o que eu podia fazer quanto município, né? Já sabendo que existia o consórcio Paraná, a gente tinha lá próximo da nossa região de Juiz de Fora, nós tínhamos um consórcio de Bicas, e a gente tinha no município de São Lourenço, daí a confusão do nome, a gente tem um consórcio de saúde em São Lourenço que presta com relação aos serviços de consultas e exames, enfim. Então eu pensei naquele momento, por que a gente não criar uma licitação consorciada de medicamentos para a gente tentar trazer uma economia, uma compra, né, qualificar melhor essa compra do município de Carmo de Minas e, na questão de consorciar, da gente conseguir esse ganho de escala em escopo. Né, porque eu, como município de Carmo de Minas, nós temos em torno de 14 mil habitantes, é um município pequeno, eu não conseguia visualizar uma compra tão efetiva de medicamento, com custos que fossem representativamente econômicos para o município. Então, em conversa com gestores que eu tive contatos na época, eu propus que a gente criasse uma licitação consorciada de medicamento. Naquele momento, eu me propus a conduzir esse processo dentro do município de Carmo de Minas. Fiz reuniões junto com os farmacêuticos dos municípios, são 14 municípios da micro-região de São Lourenço. E assim a gente começou, em 2016, a nossa primeira licitação de medicamento. Deu muito trabalho, né, mas eu trago aqui, a partir de agora, já, né, contextualizei que, no momento,
o que era a experiência, e só abrindo um parênteses, que eu vim aqui hoje trazer essa experiência movido por um convite que eu tive em 1º de abril, a OPAS e a Organização Mundial de Saúde me convidou para mim, querendo conhecer essa experiência em Brasília. No dia 1º de abril, a gente teve uma reunião de experiências interfederativas para tentar melhorar a aquisição de medicamentos, ocorreu em Brasília no dia 1º de abril, e aí eu enxerguei que eu tinha uma experiência dentro do município, e a partir de agora eu trago para vocês o número dessa experiência representativamente no município de Carmo de Minas. Né? Então, aqui eu trago uma planilha comparativa entre preços da ata do consórcio e da ata municipal, no caso do município de Carmo de Minas. Ali naquela coluna economia, eu não trouxe aqui todos os medicamentos, eu trouxe os que tiveram o maior percentual de economia. Vocês vão ver que, em média, gira em torno de 30% a 35% de economia, né, quando você tem uma compra consorciada de medicamentos. Então, nós temos medicamentos com diferença de 57%, 50%, 56%. Né, aqui, a atorvastatina, nós tivemos ali uma diferença de 60% entre a licitação do consórcio e a do município. Aqui eu trago, na forma de gráfico, os números. Se o município comprasse aqueles medicamentos que coincidem nas duas licitações pela licitação do consórcio, seria um gasto de R$ 69.351,92. Se essa compra fosse feita na licitação do consórcio, cai para R$ 47.409,74. Então, nós teríamos ali uma economia de R$ 21.942,18, que representa 31,64%. Né? Esses são os números de 2021. Aqui o de 2022, nós tivemos uma licitação ainda melhor, né? São todos são pregão eletrônicos. Tá? Essa última, nós tivemos 24 empresas participantes. Tá? Então, aqui, por exemplo, o medicamento ali, que é de demanda judicial, aripiprazol, a gente tem chegou a 82% de desconto. Nós temos ali sertralina, 87% de desconto. Né? Então, ali a coluna de desconto, aqui também outros itens, né? Ali o famigerado Rivaroxabana, né? Que muitos municípios são judicializados com esse medicamento. Né? Ali a gente conseguiu a 77%, Rosuvastatina 75%. Aqui também, aquele mesmo gráfico, demonstrando que, se a gente adquirisse os medicamentos pela licitação do município, R$ 133.042,99, e pela licitação consorciada, R$ 86.307. Então, a gente tem uma economia de R$ 46.735. Né? Aí já subiu para 35%. E aqui, por último, nesse último gráfico, eu trago uma comparação interessante com o componente básico da assistência farmacêutica, a contrapartida municipal. A contrapartida municipal anual do município de Carmo de Minas é R$ 46.496. Então, para a gente, naquele momento que eu mostrei aquele primeiro gráfico, às vezes a gente olha 21 mil, parece tão pouco, mas esses 21 mil equivale a 51% da contrapartida municipal. E, em 2022, ele equivale a 109,98, ou seja, em a gente aderindo à licitação do consórcio, a gente economizou uma quantidade suficiente para adquirir o medicamento básico, e, se a gente quisesse, até dobrar essa aquisição do medicamento básico. Né? Então, enfim, o que eu quero trazer com esses dados? Que, com o município de Carmo de Minas, essa licitação consorciada, ela levou essa otimização dos gastos públicos, né, que contribui para minimizar as fragilidades da assistência farmacêutica. Que fragilidades são essas? Essas compras, né, feitas de forma equivocadas. Tá? Então, a gente conseguiu com isso. Além disso, é claro, né, a gente já é bem falado a questão dos consórcios, a relação de escala, na economia de escala, a gente conseguiu garantir o acesso ao medicamento, alguns medicamentos de demanda judiciais que eram comprados, às vezes, numa drogaria dentro do município, a gente passou a comprar dentro de um distribuidor. Né? Enfim, a gente trouxe todo esse processo para o município de Carmo de Minas, e, como eu falei no começo, isso acabou, o que a gente tem no município de Carmo de Minas se representou também nos outros 14 municípios, trazendo essas economias aí. Bom, essa é a experiência que eu queria trazer para vocês. Aqui tem os meus contatos.
e deixar esse recado, né, que eu acho que foi o que me moveu, que as mesmas velhas atitudes, elas sempre levam aos mesmos velhos resultados. Então, enquanto a gente estiver vendo dentro do município uma coisa que não funcionar, se alguém não fizer alguma coisa para mudar aquilo, infelizmente aquilo vai se arrastar durante anos e anos, e assim vai ficar. Obrigado.